Rádio AM. Entrevista especial. A reportagem da Rádio AM do Alô Notícias na Prefeitura Municipal de Itatiba, no Complexo Administrativo Ettore Consolini, conversando com o secretário de Saúde do município, Dr. Renan Dias Irabi, e do secretário adjunto, Dr. Lucas Delacqua. O assunto principal, Covid-19, a pandemia que há praticamente um ano está assolando o mundo, mas, entretanto, muitas pessoas deixam de tomar os cuidados necessários visando a prevenção. O Dr. Renan Irabi esteve na tarde desta segunda-feira última, dia 22, na Câmara Municipal de Itatiba, mostrando o que foi o terceiro quadrimestre de 2020 em termos de saúde no município. São as contas da municipalidade apresentada aos vereadores da Câmara Municipal de Itatiba. Doutor Renan, primeiramente nós gostaríamos de conversar com o senhor a respeito de vários assuntos, mas principalmente sobre a vacinação em Itatiba. Mais de 5.500 pessoas receberam a vacina, mas no momento há falta. A Prefeitura Municipal de Itatiba já está com data marcada para receber um novo lote de vacinas? Isso. Na realidade, o que acontece, a gente recebeu essa quantidade de vacinas que foram destinadas aos públicos de idosos acima de 85 ou mais, e também aos profissionais de saúde, os quilombolas, os idosos que vivem em residências de repouso, sendo que as vacinas destinadas para os grupos de 85 a 89 anos, a gente recebeu apenas 88% delas, então está faltando ainda um montante. Nossa expectativa é que chegue hoje, entre hoje e amanhã, uma quantidade de doses para que a gente possa prosseguir com a vacinação dos idosos, onde a gente entraria já na faixa etária de 80 anos a 85. Com relação aos locais de vacinação, o SUS é o ponto, inclusive há necessidade da inscrição anterior para agendamento, correto? O cadastro que as pessoas podem fazer pelo site, pela internet, no site da prefeitura, ele facilita muito o nosso processo de trabalho. Então a gente consegue ali adquirir alguns dados que nós vamos utilizar para cadastrar esses pacientes na plataforma do Estado, tá? Além disso, ali a gente tem os dados do paciente, então o telefone, onde a gente pode ligar e agendar. Lembrando que até hoje a gente utilizou a forma de drive-thru, então os idosos iam nos seus próprios carros e a gente vacinava. Essas faixas etárias que a gente vacinou até agora é o menor grupo que a gente tem. Então, a gente tinha cerca de 300 idosos de 90 anos, cerca de 600 idosos de 85 anos, e agora a gente começa a entrar numa população maior. Então, nós estamos estudando, a depender da quantidade de vacinas que vão chegar para a gente, se vai ser viável fazer esse drive-thru ali no SUS, onde estava sendo feito, ou se nós vamos ter que mudar para um lugar maior, como o Parque da Juventude, por exemplo. Mas isso tudo nós vamos decidir no dia que chegar a grade de vacinas. Bom, um outro detalhe muito preocupante é com relação ao aumento de casos na cidade. Não só na cidade, mas no país todo. Ontem, durante a apresentação das contas, chamamos assim, de 2020, do último quadrimestre, na Câmara Municipal de Itatiba, o secretário foi indagado sobre esse aumento. Mas é algo extremamente, digamos assim, natural do que está acontecendo no país todo, mas a falta de conscientização é o principal motivo para que esse aumento esteja ocorrendo desta forma. Isso, sem dúvida nenhuma, O que aconteceu aí no mês de janeiro e agora no mês de fevereiro continua acontecendo, é um reflexo das aglomerações que aconteceram no fim de ano. Tem algumas pessoas que estão com a sensação de que a pandemia acabou e ela não acabou. Nós estamos num momento bem ruim da doença. Estamos com números de casos bem próximos do que aconteceu em julho do ano passado, onde foi o pior momento da pandemia no país até então. O que a gente tem insistido muito é que as pessoas façam o seu dever. Evitem locais de aglomeração, utilizem a máscara, higienizem as mãos, justamente para a gente evitar esse acúmulo de casos e também, consequentemente, os casos mais graves, que é o que ocupa os leitos de UTI e, eventualmente, acontece a coisa mais fatal ali, mais triste,
E a aglomeração também é algo, né, que a gente percebe que há uma grande incidência. Nesse último final de semana, vários comércios noturnos, né, bares e similares, receberam notificações e até mesmo multas, né, devido ao excesso. Não é proibido, mas o bom senso deve prevalecer, né, doutor Renan? Sim, deve ser mantidos os protocolos de segurança nesse sentido. Então, tem alguns lugares onde tem um espaço muito pequeno, não dá para aglomerar pessoas nesses locais, né? Acho que a atitude que teve o prefeito, a Secretaria de Desenvolvimento nos últimos dias, em notificar e multar, é muito assertiva. Acho que isso deve continuar ocorrendo para as pessoas entenderem que realmente a gente está no momento crítico da doença. E aquelas pessoas que insistem nisso, eventualmente podem ter seus locais lacrados. Então a gente tem que evitar isso. Vamos tentar manter os protocolos de segurança, utilizar as máscaras, evitar a aglomeração para que não ocorra nada mais grave. E um detalhe também que o Itatiba, né, é uma cidade até certo modo turística. Final de semana não tem quase atividade. As pessoas não se contentam em ficar em casa, procuram chácaras para diversão, onde há aglomeração. Há muitas queixas, até mesmo de vizinhanças, né? Aluguéis de chácaras e espaços para que mais que 20 pessoas estejam reunidas no mesmo local. Deve-se evitar ao máximo, né? A situação não está fácil. O momento exige esse cuidado, né? A gente tem que evitar esse tipo de coisa, evitar aglomeração em massa. A gente está passando por um momento bem ruim da pandemia ainda. Evitar esse tipo de evento, evitar esse tipo de aglomeração vai refletir em impactos até positivos em relação ao hospital, porque a gente não vai ter ocupação de hospital. Quanto mais gente aglomerada, mais gente interna, mais gente ocupa leito de UTI e mais gente também acaba morrendo. Então a gente tem que tomar esse cuidado e, em parte, esse cuidado depende da população, né? A gente está insistindo nisso. Usar máscara e evitar aglomeração é algo extremamente importante e isso vai refletir lá na frente. E com relação à apresentação ontem, né, na Câmara Municipal do último quadrimestre de 2020, com relação às contas, pedidos também de vereadores, conversas francas, objetivas e dinâmicas. Mas a atual gestão encontrou dívidas com a Fundação ABC e mesmo com a Santa Casa, doutor Renan? Sim. Existiam algumas notas fiscais que não foram pagas pela gestão passada e acredito que isso também não tenha sido deixado em caixa para que a gente fizesse esses pagamentos, tanto da Santa Casa como da Fundação ABC, que é mais crítico hoje. Mas que junto com a Secretaria de Finanças, com a Kátia Batistella, a gente está tentando achar uma solução para resolver esse problema e pagar essas contas, né? Doutor Renan, para encerrar de nossa parte com relação ao senhor, uma outra reclamação da população. Atendimento nas UBSs, a marcação de consultas. Muitas vezes, para fechar-se o mês, ao agendamento, a pessoa comparece lá por volta do dia 17, 18, já está fechado o mês, ela tem que retornar no final do mês para fazer a marcação para o mês seguinte. Alguma maneira vocês estão pensando em agilizar isso para que a pessoa não tenha que comparecer ao local lá 2 vezes? Sim, antigamente esse processo era feito dessa maneira a fim de evitar as faltas. Às vezes quando o paciente marca com muito tempo de antecedência, ele esquece da consulta, deixa de ir e aí isso acaba impactando negativamente. Então era feito dessa maneira. Nós estamos estudando maneiras de facilitar isso, evitar que o usuário tenha que ir diversas vezes ao posto de saúde para fazer uma marcação. Nós estamos junto com a nossa equipe técnica estudando uma maneira de facilitar isso. Eu acho que isso em breve a gente já vai ter novidades. Agradecimento ao secretário de Saúde do município de Itatiba, Dr. Renan Dias Irabi, que conversou conosco, expondo muitos detalhes da Covid-19. Mas agora vamos falar com o secretário adjunto de Saúde, Dr. Lucas Delacqua. Dr. Lucas, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria, né, de Saúde, promovendo campanhas de conscientização para o uso de máscaras. Final de semana passado, vocês estiveram no Jardim das Nações, né, com a campanha mostrando, né, e distribuindo máscaras. Este fim de semana próximo, ou seja, nesse sábado, será a vez do Parque São Francisco receber essa equipe de saúde da Prefeitura Municipal?
Exatamente, para o São Francisco. E essas campanhas de conscientização são muito importantes porque existem vários estudos científicos comprovando que a máscara, o uso da máscara, não só diminui o contágio com o vírus da Covid-19, como também diminui a gravidade. Então tem um efeito científico importante, o uso da máscara cada vez mais apoiado pela ciência. Então é muito importante que a população, mesmo com o início da vacinação, continue usando as máscaras. Dr. Lucas, com relação à Santa Casa de Itatiba, o número de leitos, a porcentagem de leitos, vereadores cobrando que isso seja publicado, né, através da imprensa oficial. Vocês têm algum projeto para que isso aconteça? Há necessidade de que os números de leitos ocupados sejam divulgados? Esse é um dado extremamente técnico e que varia muito ao longo do dia. Então é complicado você divulgar, por exemplo, de manhã 100% de ocupação, na hora do almoço é 80%, à tarde é 70%, à noite volta a ser 100%, porque a rotatividade dos leitos é muito alta. O paciente tem alta da UTI, vai para a enfermaria, da enfermaria um outro paciente ocupa o leito dele, a coisa é muito dinâmica. Então eu acho que é um dado que pouco assim acrescenta e eu acho que vai ser mais um fator de confusão para a população. Mas é claro que a gente tem outros sinais, outros indicadores, outros sinais de alerta, que a gente orienta o prefeito, a gente orienta a população. Mas se for necessário, não há problema algum em divulgar esse dado, fazer uma média, né, dessa taxa de ocupação e divulgar, não há problema algum, mas é um dado extremamente técnico e que não deve ser avaliado isoladamente para tomar qualquer decisão com relação ao combate à pandemia. Mesmo porque a população ela tem que estar consciente do que ela tem que fazer. Se cada um fizer a sua parte, não há necessidade de números para alarmar ninguém, né? Nós estamos trabalhando com protocolos bastante atuais, né? Seguindo sempre as recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, Organização Mundial de Saúde e Anvisa. Então nós estamos antenados com essas instituições e a gente consegue oferecer um tratamento muito bom para a população no sentido de recuperação. Então esse paciente ocupa o leito, mas quanto mais cedo ele se recuperar, mais ele tem alta para a enfermaria, que é de baixa complexidade, ou mesmo para casa, liberando para o próximo, né? Mas é apertado, como eu disse, o leito fica desocupado por pouco tempo. Um outro detalhe com relação ao pronto-socorro da Santa Casa. Muitas pessoas se queixam da demora. Isso se deve ao atendimento Covid ou existe alguma outra razão desta reclamação? Pronto-socorro, tanto aqui em Itatiba quanto em qualquer cidade do mundo, é um setor problemático, né? Sempre foi cheio e agora na pandemia piorou. Porque você tem uma sobrecarga do sistema, porque as outras doenças, eu gosto sempre de frisar, não deixam de existir. Somadas às doenças já pré-existentes, agora tem os casos de Covid. O que a gente faz para agilizar? A gente usa uma classificação que é internacional, utilizada na maioria dos pronto-socorros dos melhores hospitais do mundo, que é a classificação de Manchester. E o paciente, quando ele chega, ele é avaliado por uma enfermeira altamente capacitada, que vai classificar ele de acordo com a gravidade. Os pacientes que necessitam ser atendidos naquele momento serão atendidos naquele momento. Não há qualquer tipo de demora. Esses pacientes que demoram às vezes 2, 3 horas para atendimento são aqueles pacientes que já foram atendidos e classificados como de baixa complexidade. É claro, a gente sabe que é um desconforto, né? Ninguém quer esperar 3 horas por um atendimento. Mas a gente vê que isso às vezes acontece até em muitos consultórios particulares também, né? Então é importante frisar que apesar de a gente entender que é ruim esperar 3 horas, 2 horas no pronto-socorro, não há outro caminho no momento, porque os casos prioritários vão ser atendidos na frente realmente, mas que isso não é feito de uma forma aleatória. Existe uma classificação, né, referendada pela Organização Mundial de Saúde, utilizada no mundo todo e que a gente utiliza na Santa Casa para quê? Os pacientes prioritários não esperem. E aqueles casos que podem aguardar serão atendidos também. Ninguém ficará sem atendimento, porém com uma demora maior. E esse atendimento também é válido para o UPA, né? Afinal de contas, é um atendimento conjunto que vocês realizam, Santa Casa e UPA. Exatamente. É importante, para quem ainda não sabe, a Santa Casa e UPA estão completamente interligados, é o mesmo serviço, né? Então, inclusive no UPA tem setor de internação até para UTI, um paciente que precisa de medidas intensivas, de um respirador, de um monitor,
um infarto que precisa ser trombolizado, tudo tem lá, tem todas as condições até esse paciente poder ser transferido para a Santa Casa. Essa transferência é feita através de ambulância UTI. Então, o paciente que está no UPA, por exemplo, aguardando uma vaga na Santa Casa, enquanto ele aguarda a vaga, ele está recebendo o mesmo tratamento que ele receberia lá. É o mesmo serviço, são praticamente os mesmos médicos, os mesmos medicamentos e os mesmos protocolos. E é de estudo da Secretaria de Saúde de Itatiba uma amplificação de atendimento nas UBSs. Afinal de contas, hoje em dia praticamente são feitos através de agendamentos, mas é pensamento da Secretaria que atendimentos de urgência sejam feitos também nas próprias UBSs da cidade, que são 8 no total, né? Exatamente. A gente sabe que hoje, no pronto-socorro e na UPA, 40% dos atendimentos poderiam ter sido realizados na UBS. Então você imagina só o quanto que ia reduzir esse tempo de demora que o paciente aguarda se tivesse uma UBS que atendesse esses casos. Por exemplo, num horário estendido, é um dos projetos que nós temos junto com o prefeito Tomás, estender o horário de algumas UBSs mais críticas, com população maior. Então, se você consegue atender essa população, você pode reduzir de 30% a 40% as fichas de atendimento no pronto-socorro da Santa Casa e do UPA, agilizando o atendimento. Fora que é muito melhor para o paciente ele ser atendido no seu bairro do que pegar um ônibus e ter que se deslocar até um UPA até a Santa Casa. Bom, lembrando que nesse final de semana, então, no sábado, a equipe de saúde da Secretaria Municipal de Itatiba estará no Parque São Francisco em mais uma campanha. É a conscientização que vocês querem que todos tomem, que todas as pessoas se precaveiam, né, de atitudes que podem ser deixadas de lado, tipo frequência alta em supermercados com crianças e pessoas com idade já avançadas e aquela coisa, higienização total, ou aquele lado, né, o cuidado pessoal, importante acima de tudo, né, doutor Lucas? Exatamente. É importante lembrar também que a gente tem que tomar medidas para reduzir a violência urbana. Porque você reduzindo a violência urbana, você diminui a pressão sobre o sistema de saúde. Então é muito ruim para um hospital como a Santa Casa ou a mesma UPA, sobrecarregado de pacientes com Covid, pacientes graves, e você chegar, por exemplo, um acidentado de um paciente que ingeriu bebida alcoólica ou uma violência, por exemplo, com arma de fogo, arma branca. Então você vai demandar um recurso humano e recurso financeiro num sistema já sobrecarregado. Então você controlar a violência urbana, você controlar o horário dos bares, dos restaurantes, isso ajuda muito a diminuir a pressão no sistema de saúde. Então não é só reduzir a circulação do vírus, mas sim diminuir a violência urbana para que você não tenha os demais casos também sobrecarregando o sistema. Com o secretário adjunto de saúde, Dr. Lucas Delacqua, e também com o secretário Dr. Renan Irabi, foi mais um giro de reportagem do Alô Notícias. A informação que você vê aqui na Rádio AM, a rádio que está conectada com você. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. E ponto final.